Sou o Denis Frediani e você está no Condena Cozinha. A receita de hoje é fermento natural ou levain. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele joinha e bora para a receita. Oi turma, esse é o meu filho Denis. Oi turma. Turma, hoje nós vamos fazer o fermento natural para fazer pão de fermentação natural. Fazer um pão desse aqui, ó. Tá? Dá para fazer um monte de receita com fermento natural, tá? Mas o mais tradicional é aquele pãozão tipo italiano. Então vamos lá, existe uma literatura enorme sobre como fazer o seu fermento natural. Eu fiz diversas receitas e a que eu mais gostei, a que chegou no resultado que me agradou mais, é a que eu vou mostrar para vocês aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, nós vamos precisar de farinha integral, de preferência orgânica. Se não tiver, pode ser a normal, compra no mercado, tudo, a farinha integral. Iogurte natural integral, tá? E água mineral, tá bom? Não pode ser água da torneira, tem que ser água de garrafa. Pode ser água filtrada, mas tem que ser um filtro bem bom, tá? Por quê? Não pode ter nem um pouquinho de cloro nessa água. Se tiver cloro, ela não vai deixar o fermento acontecer, tá? Então usa água de garrafinha, água mineral mesmo, tá? Então para iniciar o fermento, nós vamos começar com 50 gramas de farinha integral. 50 gramas dá mais ou menos 1/3 de xícara, tá? Depois eu vou deixar aí no descritivo do vídeo o passo a passo direitinho. 50 gramas de farinha, uma colher bem cheia de iogurte, uma colher de sopa bem cheia de iogurte. Agora nós vamos misturar isso daqui e fazer uma massinha. Quero misturar. Você quer misturar, filhão? Vai lá. É difícil, né, pai? Não, nada. É nada, né? É. Ó, e aí nós vamos... A água, eu não vou colocar em medida a água, porque isso depende muito do tipo de farinha, tá? Cada farinha, sendo ela normal, branca ou integral, ela tem uma capacidade de absorção de líquido. Então, se eu falar assim, usa 50 ml de água, por exemplo, algumas farinhas vai ser muito, para outras farinhas vai ser pouco. Então, nós vamos no visual, tá bom? Então, nós vamos iniciar com uma quantidade certa de farinha e de iogurte. E a água nós vamos pingando até chegar no ponto. Legal? Eu pingo a água, você vai mexendo aí. Então vai, pinga só um pouquinho, só um pinguinho. Vai lá. Vai lá. Tá bom? Aí tá bom, vamos lá. Vamos misturar bem misturadinho. E turma, essa receita vai ser bem rápida. Vai, né, Bê? Ó, aqui já está suficiente de água, tá? Esse é o ponto? Esse é o ponto. Tá vendo? Fica uma massinha, ó. É o fermento Ó. do pão. É isso aí. Vamos cobrir com um filme. Um filme de ver. Que bobeira. E vamos fazer uns furinhos com um palito para ele respirar. E nós vamos deixar isso aqui num lugar, dentro de um armário, dentro da despensa, em algum lugar que não bata sol, tá? Protegidinho, mas também não pode ser um lugar muito fechado onde não circule ar, tá? E nós vamos deixar lá por 24 horas, tá certo? 24 horas depois, nós vamos pegar o nosso fermento e nós vamos começar a alimentá-lo. Como que nós vamos fazer isso? Eu vou fazer com esse daqui direto, tá? Mas espera as 24 horas. 24 horas depois pegou, nós vamos pingar água e vamos diluir ele. Aí nós vamos diluir ele, deixar ele bem molinho. E deixa ele nessa consistência assim, ó, bem molinho, tá? E aí nós vamos acrescentar farinha até formar uma pastinha de novo. Aí daqui pra frente esquece medida, tá? Vamos sempre no visual, porque depende de farinha para farinha.
Vamos deixar nesse ponto aqui. Ó, bem pastinha, tá vendo? Vamos cobrir novamente. E voltar ele para o mesmo lugar que foi o primeiro dia e deixar mais 24 horas. Com os furinhos? Com os furinhos, sempre com os furinhos. E nós vamos repetir esse processo de 4 a 7 dias, até ele começar a fermentar. A partir entre o terceiro e o quarto dia, vocês vão perceber que vai começar a ficar umas bolinhas em cima dele. É o início da fermentação natural. Tá? E a cada 24 horas alimenta dessa forma. A água mineral, dissolve, farinha, forma pastinha e guarda. Então a partir do quarto dia começa a fazer as bolinhas, começa a fazer a fermentação. E nós vamos fazer esse processo durante aproximadamente 7 dias. O que vai depender um pouco da qualidade da farinha e da temperatura ambiente, tá bom? Então um lugar mais frio, mais fresco, ele vai levar um pouco mais de dia, até uns 10, 12 dias, tá bom? Um lugar mais quente, como aqui onde eu moro, entre o quarto e o sexto dia ele já vira um fermento, tá bom? A partir desse momento que ele começa a formar essas bolhas, depois aí do 7º, 8º dia, começa a formar umas bolhas maiores, ele começa a crescer, você começa a olhar isso a cada 12 horas, tá bom? Então 12 horas você dá uma olhadinha. Se vê que ele cresceu muito, aí você deu as 12 horas, você põe na geladeira, deixa 12 horas na geladeira, tira, no outro dia alimenta da mesma forma. Água, farinha e assim vai indo até ele começar a crescer mais rápido. Até ele começar a crescer em menos de 12 horas. Crescer, que eu falo, ele vai dobrar o volume. Outros vídeos que nós temos aqui no canal, eu falo do pré-fermento, é mais ou menos aquilo. Ele vai quase dobrar o volume, ele vai encher de bolha dentro dele, você vai fazer assim você vai mexer com a colher nele assim, bem devagarinho, você vai ver que tá cheio de bolinha dentro dele. Tá? Aí já é o momento de você começar a resfriar o fermento, que eu vou fazer agora com o meu fermento esse aqui é o meu fermento natural. Eu comecei dessa forma e ele já tem assim meses, tá bom? Ele nunca acaba. Sempre você vai alimentando ele não tem fim, ele vai durar para sempre, desde que você cuide dele, alimente ele pelo menos uma vez por semana, mas a gente já vai chegar lá. Então vamos lá, as bolinhas que eu falo é assim, ó, você vai mexer nele, ó, você vai ver que tá cheio de bolinha dentro, tá? Olha lá, Bê. Então quando ele chegar, quando esse que está fora da geladeira dobrar o volume, começar a ficar com essas bolinhas, tá na hora de colocá-lo na geladeira, tá bom? Isso vai acontecer mais ou menos entre o 7º e o 8º dia, um lugar mais frio até 12, um lugar mais quente, um pouquinho menos, tá bom? E aí tá vendo as bolinhas. Isso. Precisa ter essas bolinhas. Precisa ter essa. A hora que ele chega nesse ponto, depois de uma semana, 12 dias, que você já deixa 12 horas fora e 12 horas na geladeira, que ele começa a fazer essas bolinhas aqui, ele já vira realmente o fermento, você já pode inclusive começar a usar o fermento, você vai cuidar dele da seguinte forma: você não precisa mais alimentá-lo com a farinha integral, você pode alimentar ele com a farinha branca normal, tá bom? Que é o que eu fiz aqui. Como que a gente cuida desse fermento depois desse período? Como que a gente prepara ele para o uso? Então ele vai estar lá na geladeira, nós vamos diluir da mesma forma que a gente começou o fermento, tá? Nós vamos diluir ele. Olha lá. Diluir ele aqui na água. Olha lá, Bê. Ó, diluiu, tá vendo? Ficou bem líquido, ó. Esse meu aqui, ele tá mais branquinho, porque depois que ele vira o fermento natural, que ele começa a fermentar, você não precisa mais alimentar ele com a farinha integral, você pode alimentar ele só com a farinha branca. É o que eu faço, tá bom?
Aí, ó lá, dissolveu, acrescenta a farinha. Não tem medida, tá, turma? Eu vou no olho mesmo. Mas se quiser continuar alimentando com a farinha integral, pode? Pode continuar alimentando com a farinha integral. Pode alimentar só com a farinha integral, só com a farinha branca ou com uma mistura das duas, não tem problema. Né, turma? Aí você vem aqui, ó. Pega aqui a farinha e alimenta ele. É isso aí. Aí você vai assim, ó. Aí você mistura, dissolve ele, né? E alguns dias ele vai dissolver e aí vai vir todas essas bolinhas, tá vendo? Né, turma? Então, olha lá, nós dissolvemos ele e depois engrossamos novamente com a farinha. Agora, qual que é o processo? Nós vamos cobrir com filme. É a mesma coisa, né, pai? É a mesma coisa do início. O que você faz no início, você vai fazer para sempre. Só que agora a gente vai deixar ele menos tempo fora da geladeira e mais tempo dentro da geladeira. Vem. Ó, cobre. É a mesma coisa. É a mesma coisa que nem fazer. É a mesma coisa. Sabe, é só mexer assim. Faz os furinhos para ele respirar, ele precisa respirar. Aí vai, né? E vou deixar ele lá no meu armário, na minha despensa, até ele dobrar o tamanho. Tá? Ele vai dobrar o tamanho. Quando ele dobrar o tamanho, eu volto para mostrar para você. Olha lá, turma, já cresceu. Dá uma olhada. Ó, as bolinhas que eu falo, tá vendo? Depois de alguns dias, o fermento vai começar a ficar assim, tá? Quando ele começar a criar essas bolinhas, é a hora de fermentar um pouco fora e um pouco na geladeira, tá bom? Até completar esses 7, 8 dias, que é quando ele vai começar a crescer, fermentar, ficar grandão assim, mais rápido. Quando isso começar a acontecer, já está na hora de você poder utilizar o fermento. Você já pode usar o fermento em qualquer receita, tá? Se você não for fazer nenhuma receita, você vai resfriar o fermento. O que é resfriar o fermento? Você vai alimentar ele dessa forma que nós fizemos, ele vai crescer, vai fermentar. Desse tanto aqui, você vai guardar uma parte, metade dele, ou um pouco menos da metade, dentro de um vidro. Não enche o vidro até a boca, porque ele ainda vai continuar fermentando um pouco na geladeira. Tá? Uns 2/3 do vidro, mais ou menos. Você vai fechar, mas não vai travar, não vai fechar hermeticamente, como o pessoal fala. Vai só dar uma encostadinha numa tampa e vai colocar lá no fundinho da sua geladeira. E vai deixar ele lá. Depois de 5 dias, uma semana, você repete esse processo, alimenta ele de novo. Cresceu, se você for utilizar para alguma receita, você utiliza. Não utiliza, guarda um pouco na geladeira e essa sobra aqui, se você não for fazer nenhuma receita, você descarta ela. Dá para alguém, joga fora, né? Coloca como adubo, sei lá, aí dá um destino para ela. Mas esse aqui é a sua base do seu fermento. Se a cada 5, 7 dias você alimentar ele, fazer todo esse processo, você vai ter um fermento natural para sempre, para fazer qualquer receita. Tá bom? É isso aí. Então preparem o fermento de vocês, que logo, logo nós vamos vir aqui ensinar a fazer esse pãozão aqui, ó. Legal? Valeu, turma! Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí no comentário que eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Obrigado, um beijo, tchau! Tchau.